né? Aí vem os espíritos e falam assim, vocês estão aí para fazer a diferença. Né? Como é reclamar demais do mundo? A espiritualidade vira para você, né? Para mim, fala assim, foi por isso que você reencarnou, meu filho. Para ajudar a resolver o problema. Beleza, obrigado, né? Você tá aí, nós estamos aqui para fazer a diferença. Né? Vamos fazer nossa prece aqui, aliás, para a gente fazer a nossa diferença. Pedindo a Jesus que nos ilumine, nos abençoe, nos ajude a entender os grandes momentos de mudança, que são sempre difíceis, dolorosos, que sempre trazem para cada um de nós as provas necessárias. Possamos abrir os nossos olhos, perceber aquilo que está à nossa volta, de maneira a aprendermos a ser úteis, aprendermos a divina essência da colaboração, da caridade, do auxílio. Fica conosco, Senhor, hoje e em todos os momentos, e ajuda-nos a sermos intermediários do bem. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, né, estamos dando continuidade ao nosso estudo. Estamos aqui no capítulo 3 do livro Nos Domínios da Mediunidade, né, com o título Equipagem Mediúnica. Né? Pra quem não sabe, equipagem são as pessoas, tá? É o equipamento mediúnico, ou seja, né, o equipamento da reunião, que é os médiuns. Né? Somos nós aqui. Né? E aí a Renata vai fazer isso tudo para nós, do que ela entendeu. Ela vai falar para nós o que é que ela entende. Isso, eu vou trazer de uma forma resumida o que eu entendi, né? Então, nesse capítulo, a gente vai ter a apresentação de alguns dos médiuns que fazem parte da reunião mediúnica. Então, começa ali com o irmão Raul Silva, ele é o dirigente da reunião mediúnica. Tá? Diz que ele é correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé. Ele tem ali aquela capacidade de equilibrar o grupo numa onda de compreensão e de boa vontade que lhe é característica. A espiritualidade também tem uma certa facilidade com ele, porque vê nele um espelho cristalino. Então consegue passar de uma maneira bem clara as instruções para ser ministradas ali durante a reunião mediúnica. Em seguida, ele apresenta uma jovem senhora de nome Eugênia. Ela é uma médium com grande docilidade, ela tem um grande futuro aí na expansão do bem, tem uma clarividência, uma intuição muito clara. Então, isso também facilita a ação ali na reunião mediúnica. Também fala de um rapaz, ele diz que tem em torno dos seus 30 anos, mais ou menos, não diz muito sobre ele, é o Anélio Araújo. Ele está aí nessa etapa de progredir, né, de começar aí nas faculdades mediúnicas com a clarividência, clareaudiência e psicografia. Sim. Em seguida, ele fala de um cavaleiro simpático. Cavaleiro simpático, essa linguagem da década de 40, né? Um cavaleiro simpático. Cara de boa. Né? Se fosse hoje, a gente ia falar, né? O André Luiz, né? 80 anos atrás, a gente tem que entender. De outra forma. Né? Então, ele tem o nome de Antônio Castro. Ele é um moço bem intencionado, né? Ele tem a faculdade do sonambulismo. Ele dá passividade de uma forma muito fácil. Porém, ainda falta a ele estudo, disciplina e até mesmo a própria experiência. No livro traz pra gente que muitas das vezes ele entrega o seu corpo físico completamente às entidades. Então acaba dando um certo trabalho durante a reunião. Então até lembrei nesse trecho que o Marcelo sempre nos fala que a gente tem que ter essa consciência que nós estamos no controle do nosso corpo. Então isso ele vai conseguir com o decorrer do tempo, com estudo, com disciplina, mas ainda falta a ele. Esses casos que bate na mesa, essas coisas, né? Que tipo assim, o espírito faz o que quiser. Entendeu? O cara entrega assim, né? E não tenta controlar o negócio porque não sabe também como fazer, né? Ele é um novato mesmo, né? Então assim, a mediunidade dele se dá muito pelo deixa rolar, vamos embora. Né? Não estou sabendo direito o que está acontecendo, mas... Mas é realmente a falta de estudo mesmo, experiência, estudo, né? É aquela situação, às vezes você tem que fazer uma coisa várias vezes para você tomar controle daquilo. Não tem como a pessoa, na primeira manifestação mediúnica que ela passa, ela ter o controle de um médium de 10 anos, né? Então ela vai experimentando aquilo e à medida que ela vai passando pelas passividades, ela vai aprendendo a controlar aquilo, né? E ficar cada vez mais, né?
Vamos dizer assim, senhor de si. Vocês vão notar aqui que é um grupo novo. Sim. Só tem um médio aqui que é mais antigo. Né? Acredito que seja esse médium mais antigo, que é a irmã Celina. É Celina. Então, quando eles chegam próximo a ela, estava em uma prece fervorosa, né? E ela é uma companheira aí que, na época, né, que foi escrito, não sei, tinha em torno de 50 anos, Isso uma aí. mulher viúva, né, já era viúva há cerca de 20 anos, então ela passou a sua existência aí, né, sendo mãe, esposa, companheira, um casamento que foi difícil, foi também em torno com esse sentido de sacrifício. Ela era assediada moralmente pelas entidades que acompanhavam o seu marido e ela não cedeu em momento algum. E todas as lutas morais que ela teve serviu como uma fonte assim para limpar a sua mediunidade, para aprimorar. Exatamente, ela não teve facilidade. Lembra que nós estamos falando disso, né? Voltar nessa questão, que é o que os amigos espirituais falam. Quando a gente entra para a doutrina espírita, nós temos 3 momentos. O primeiro momento é o de deslumbre, tudo é lindo. O segundo momento é o de dificuldade, tudo é errado. Né? O marido que batia, né? Nessa época era muito comum, né? Até hoje ainda existia. Eu lembro da educação mediúnica que quando o marido da companheira veio aqui bater aqui para ver o que eu estava fazendo com a mulher dele aqui dentro aqui. E olha que a sala estava lotada, né? E assim, e outro é o quê? Culto lá, fazer culto. Aí chega o vizinho, é hora da novela, final da Copa, hoje não dá. O menino tá no jogo online, né? Aí você vai lá e desliga a tomada, né? E o menino vai, senta para fazer culto com a cara que ele tá precisando mesmo do culto, né? Então, assim, dá tudo errado. Né? Falta dinheiro, você tá passando dificuldade afetiva, emocional. Esse é o momento. É a primeira peneira. Aí passa por isso, aí vem a segunda peneira. Aí arruma a namorada, arruma um emprego que paga o que você sempre quis, que é no horário da reunião, né? Aí é a época de viajar, de passear, de ser feliz. Aí larga tudo. Então, assim, são as peneiras. Isso aí eu já vi muitos companheiros aí que passam de uma, chega na segunda, passa na terceira, aí tchau, daqui 10 anos eu volto. Dá uma dorzinha no coração quando Sem a gente vê a pessoa indo embora assim, falando assim, não, gente, eu volto. Nada disso é pra mim mais. Eu acho que assim, na hora do sofrimento eu volto, né? Não? Nem sempre, né? É igual assim o pessoal que faz tratamento, né, gente? A gente faz tratamento. A pessoa vem, faz tratamento, melhora. Na hora que tem uma leve melhora, some. Aí fica 3 anos sem aparecer. Aí na hora que começa a obsessão voltar, as dificuldades, volta de novo. Aí resolve, né? Então, assim, é um processo que uma hora a pessoa vai acordar. Dentro da mediunidade isso também é muito, muito firme, né? A dona Celina aqui, ela tem uma vantagem, ela não passou pelo momento da facilidade. Ou seja, a vida dela, aos olhos nossos, a vida dela foi uma vida ruim. Entendeu? Então ela nunca teve a facilidade. Isso, o que eles estão falando? Isso aqui que blindou ela. Claro que se ela fosse uma pessoa mais frágil, ela não ia dar conta da dificuldade também, né? E ia pagar por ali também. Sobre as faculdades mediúnicas dela, ela tem a clarividência, clareaudiência, incorporação sonambúlica e o desdobramento, assim, muito fácil, né? Então, no livro traz pra gente que é tão fácil para ela quanto para nós respirar. Ela encontrou, então, no trabalho do bem a sua alegria diária. Então, ela tem a divisão das suas tarefas diárias com o trabalho no bem aí, com os estudos edificantes, o que acabou tornando ela um acumulador espiritual de boas energias. Inclusive, acredito que seja André Luiz, ele diz, né, ao lado da irmã, sob nossa vista, fluíramos de deliciosa sensação de paz e reconforto. É a aura dela. Então, quando o André Luiz chegou perto, ele teve essa sensação de paz. Então, a facilidade, a alegria e o lazer dela... O lazer dela é o trabalho. Exatamente, entendeu? Isso é uma coisa muito interessante para a gente lidar, né? Aquilo no qual nós não sentimos alegria, a gente não engaja. Sim, verdade. Por isso que a facilidade é tão difícil. Por isso que a facilidade Prazer. é tão difícil. Mas a facilidade é difícil. Para o espírito imortal né? O que a gente mais pede para os espíritos de luz é algo que eles olham e falam assim, mas isso aí vai atrasar a sua evolução 1000 anos, meu filho. Né? Fala assim, eu podia ganhar na loteria, você ajudando todo mundo.
Outro dia eu tava falando com os espíritos, vocês podiam deixar eu ganhar na loteria? Que aí eu não ia ter que ficar esmolando cesta básica lá pros outros, ligando pros outros, pedindo cesta, né? Eu ia pagar a cesta básica, ia dobrar os assistidos do Francisco de Assis. Aí o espírito falou assim, mas e aí, onde você ia crescer? Como é que você ia trabalhar essa humildade? Você tem que pedir mesmo. Eu falei, amém. Me pedir, baixar essa bola. Ser magnânimo quando tudo tá na sua mão é fácil. Né? Então vai lá, continua pedindo lá. Quem pede recebe. Fala, no mundo que nós queremos facilidade, gente. Eu quero também. Tanto o viva o agora, seja feliz, né? Aí tem muita gente que pega todos os livros aqui e vê sofrimento, edifica, você fica assim, não. Um lado e o outro. Peraí, gente, a gente tem que encontrar um equilíbrio entre os dois. Porque eu tô vendo muita gente saindo do movimento espírita por causa dele. Não, sinceramente, isso aqui é apologia ao sofrimento. Eu falo, não, gente, não é apologia ao sofrimento. Vamos amadurecer para olhar. Não é que o sofrimento existe. Quando ele existe, ele sugere uma maneira de olhar para o sofrimento, para que você seja forte o suficiente para é o que eu estava falando com o pessoal aqui. A grande prova da nossa época é exatamente o egoísmo. Quando os espíritos falaram para Kardec lá na 1856, né? Olha só, que o egoísmo era a chaga numa... E é. Porque o que acontece? A grande batalha hoje é a gente ser mais ou menos egoísta. Porque egoísta todos nós somos, de alguma forma. Não adianta falar que eu não sou o que nós somos, né? Então, e hoje tudo favorece para a gente ser cada vez mais egoísta. É tudo muito fácil, né? Imagina daqui 100 anos. Que o mundo vai regenerar. Tá, a regeneração é a gente que vai, gente. Ela pode começar agora, pode demorar 200 anos ainda aí, ó, né? Então, assim, nós estamos cada vez mais sendo testados, né? E a gente não percebe isso, né? A nossa vida hoje é muito melhor do que a vida de 100 anos atrás, porque a gente não lembra das outras encarnações, né? A gente acha que a nossa vida aqui é ruim porque os nossos dramas estão saindo das questões físicas para as questões aqui. Mas antes não tinha tempo para ter isso aqui, não. Você tinha que trabalhar 12 horas por dia, né? Tinha que quebrar pedra, capinar lote lá, capinar roça lá, não tem problema, não cortar lenha o dia inteiro lá para você trocar na comida lá de um dia, né? Aí você não tinha tempo de pensar na satisfação pessoal, né? No autoconhecimento, né? Mete o machado lá, meu filho. Né? Foca concentração no seu corpo físico e na sua atividade ali. Mas o André Luiz fala isso. O André Luiz fala que o processo da nossa evolução, qual que é a diferença do reino animal para o reino humano? No reino animal, toda evolução se dá no físico. Ou seja, tudo que o animal aprimora, tudo que ele aprende, é para melhorar o corpo físico dele. Então os corpos físicos dos animais vão se aprimorando, né? Quando chega na nossa condição, aí começa a mudar. Né? Aquilo tudo que a gente jogava no físico começa a ficar um pouco no cognitivo, no intelectual. E aí vai mudando, vai chegar um ponto que a nossa evolução vai ser toda mental. Aí a gente não vai precisar mais de encarnar. Aí nós vamos encarnar só para quê? Para favorecer a evolução daqueles que estão à nossa volta. É um processo. Nós estamos no meio dele. Então as questões da matéria, que são os prazeres materiais, ainda são muito fortes para a gente. Como fuga, como dissuasivo de energias negativas, né? Então, qual que é a nossa questão? Quando alguma coisa nos incomoda, qual que é a reação animal? A gente foge. É o negócio, só fala de sofrimento. Por que só fala de sofrimento? Porque está convidando você a enfrentar aquilo que está dentro. Aí, quando eu não quero olhar para isso, eu quero olhar para alguma coisa que me dê um prazer, que me distraia. Exatamente. Né? Distração, né, no sentido negativo, tá, gente? A distração é busca de espírito inferior. Porque ele quer fugir de si mesmo, dos próprios compromissos. Exatamente. O espírito superior, o que o espírito superior mais tem? Conhecimento, sabedoria. Mas para ter conhecimento e sabedoria, você não pode não ter distrator. Por isso que nós estamos nessa briga. A gente quer, mas a gente ainda gosta do distrator. Nós estamos ali, ó. Né? Aí vem o caso da Celina aqui, que é a médium que nós estamos analisando aqui. O que ajudou muito é o que? O padrão espiritual dela, com certeza um espírito acima da média. Mas o contexto no qual ela estava encarnada favoreceu para ela que ela não se desviasse. Distraísse. Aí qual que seria agora a prova natural para um espírito como esse?
reencarnar numa época igual a nossa. Você tem um valor, você tem evolução, mas agora você não vai ter mais a ajuda do contexto, né? Parece que era ruim, né? Mas de certa maneira ela estava presa ali, era tipo um caminho que ela não podia muito sair. E agora? Ela agora, imagina essa Celina encarnada hoje aí no século XXI aí com 16 anos de idade com a mesma mediunidade. Todo o potencial, toda a luz, né? Mas 1 milhão de distrator. Fica difícil. Entendeu? É uma prova, né? Então, assim, quer dizer que ficou ruim? Não. Quer dizer que ficou melhor. Agora vamos ver se ela dá conta. O que ela dá conta de fazer com liberdade, com mais liberdade do que ela tinha antes, né? É igual os espíritos falavam. Por que Jesus foi embora? Foi embora no plano físico, né? Porque ser espírito de luz do lado do Cristo é fácil. Você está na vibração de Jesus, né? Então você faz o que é certo do lado do Cristo o tempo todo e quando ele vai embora, agora eu sei com você, meu filho. Vai lá, Pedro, resolve aí. Jesus está aí mais do seu lado todo dia, não. De vez em quando ele vem dar um oi aí, mas é você que se vira aí com esse negócio aí, ó, né? Então isso, o que às vezes aparentemente é uma piora, na verdade é uma melhora. Aí, viu? Isso aí eu não estava pensando, isso aí o Espírito está trazendo aí, para a gente ver que nossa época é melhor. É que eu estava reclamando, né? Viu como é que isso aí é uma questão mediúnica. Continue aí. Né? Porque eu tô vendo aqui, eu tô mesmo analisando o que eu tô falando aqui. Aí você vê a influência. Nossa, fala isso, que legal. Né? Isso é influência mediúnica, né? Porque difere do meu raciocínio base. Entendeu? E isso é uma coisa que a gente aprende com a mediunidade. Separar isso aí deve ser do Lucas. Né? Seu intrometido. Tô brincando. Finalizando aqui, então, Intromete até mais. mesmo essa questão das facilidades, o livro traz pra gente que mesmo a Celina com esse alto padrão aí, moral, vibratório mesmo, se ela tivesse se entregar, né, para as vaidades do mundo, com certeza esse padrão vibratório dela, moral, iria cair, iria baixar. Então, iria comprometer a subida dela, né, essa elevação dela. Isso faz a gente pensar em nós, né? Se ela poderia, né, nesse nível que ela tinha, quanto dirá de nós. O livro também traz, esse capítulo também traz a importância de a gente estudar também as nossas personalidades. Isso também molda, né, o médium. Com certeza. E é isso, foi só um resuminho. Não, só para a gente aproveitar aqui o que você falou, Renata. O que acontece, né? Então nós vamos ver aqui, nós temos um grupo composto de pessoas mais iniciantes, né? E de uma média mais antiga. Vocês vão ver que a faixa etária deles aqui é bem alta, né? Então, normalmente, o trabalho mediúnico, na época da André Luiz, aí até a década de 80, era um trabalho da madureza, né? Contrapondo o que existia na época do Kardec. Olha só como é que é uma coisa cíclica, né? Por quê? Porque na época do Kardec, a maioria dos médicos que o Kardec lidava, né? As duas irmãs lá, que eu esqueci o nome delas lá. Budan? As irmãs Baudin. E a irmã Dufour, né? A irmã Dufour era mais velha, tinha 16 anos. Né? As meninas tinham 13 e 14. Né? E foram elas que praticamente psicografaram no livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, assim, quando o Kardec começa o trabalho com a irmã Dufour, a irmã Dufour já tinha livro que ela tinha psicografado com o São Luís. O São Luís, não sei se vocês sabem, que é o guia da Sociedade Espírita do país, é o guia da irmã Dufour. Ele foi com ela, né? E aí ele que, né? Então assim, aí ele virou o guia da sociedade. Então todas aquelas comunicações que a gente vê lá, o São Luís conversando com Kardec, é através dela, né? E aí o que aconteceu, né? De um momento, os jovens estavam ali, porque eram os jovens? Porque os jovens têm uma maleabilidade mediúnica melhor. Por quê? Porque quando chega na adolescência, né, a nossa mente ela desata os conteúdos das nossas vidas passadas. E aí nós começamos a criar sintonia com os espíritos de outras encarnações. Né? Foi o que aconteceu. Por isso que aparece o guia espiritual. O guia espiritual nada mais é do que ela perceber mais aquele que já estava com ela. Né? E aí o que aconteceu? Quando veio para o Brasil a doutrina espírita, o que aconteceu? Né? A doutrina espírita ela meio que migrou do ambiente dos intelectuais, que era o ambiente lá da Europa, né? Era só o pessoal abonado e estudado que estudava a doutrina espírita, né? Até porque, né, eram os espíritos que tinham mais tempo livre, né? Então, assim, né? Como é que você bota lá a dona de casa lá para poder participar da reunião se ela trabalha 12 horas por dia?
Né? Igual Kardec vai lá visitar o cara lá, que era um carvoeiro lá, que ele trabalhava 16 horas por dia. Né? Então, assim, não dá para o cara desenvolver a mediunidade dele com isso. Lembra que a gente estava falando? E aí o que acontece? Quando chega aqui no Brasil, né, o movimento acontece ao contrário. Né? A doutrina espírita ela entra no Brasil através das elites, né? Dr. Bezerra, esse pessoal, tudo era tudo gente estudada, rica. Né? Dr. Bezerra ficou pobre no final da vida dele, mas ele sempre foi rico. Né? A família dele sempre foi abastada. Né? Ele ficou pobre porque ele abriu mão. Né? Porque é um espírito de luz. Mas aí o que acontece? Isso veio para as cidades. Aí começou a atingir quem? O pessoal nos interiores, que já tinham contato com a espiritualidade. Por quê? Porque o Brasil já teve um preparo para lidar com o espiritual, que é o quê? Foi quando os africanos vieram para o Brasil e trouxeram a espiritualidade, né, daquilo que o pessoal chama hoje aí de religião de matriz africana, né? Porque eles já tinham um contato espiritual, diferente do que era na Europa. E aí quando chegou lá o Kardec, chegou lá os livros, chegou essas coisas, era familiar para as pessoas. A pessoa falou, nossa, eu já vi isso. Conversar com o espírito, né? A prima da cunhada da minha tia, ela conversa com o espírito, ela benze, né? Então as pessoas já tinham contato com o espiritual. Então por isso que o negócio enraizou no Brasil. Né? Porque aqui a gente já tinha uma base espiritual. A própria cultura indígena também tem muita coisa nessa área, né? Então, assim, o contato com os espíritos, com essa coisa, não era algo desconhecido. Aí veio o conteúdo lá do Kardec, fundiu, né? Que é por isso que o nosso espiritismo aqui é diferente do espiritismo europeu. E aí o que acontece? Aí veio depois dessa fase, começou a formação dos grupos espíritas, que eram grupos, na maioria das vezes, grupos familiares. Né? E aí quem que começava a participar dessas tarefas? As pessoas que já tinham uma vida estabelecida. Era uma pessoa que já era casado, era um dentista, era um médico, era uma dona de casa lá, que já tinha lá criado os filhos, normalmente já era avó. Né? Então, assim, eram essas pessoas que entravam para a doutrina espírita. Por isso que esse grupo aqui é um grupo iniciante, mas é um grupo velho. Uhum. Aqui, ó. Um tem 30 anos, outro tem mais de 35, outro tem 40. Você pode ver, já é um grupo que já está na madureza. Né? Já está na segunda fase. Entrando na terceira fase da vida deles, principalmente com, né? Se a gente olha na década de 40, 50 do século passado, né? Claro que isso aqui é tudo pseudônimo, né, gente? Ninguém sabe quem são essas pessoas aqui, né? Existe até alguns companheiros que falam que essa irmã Celina aqui é a Ivone Pereira, Ivone do Amaral. Tá? Que legal, vou ler pensando nela. Né? Tem outros que falam que é o Chico. Que a Celina aqui é o Chico. Entendeu? Que eles foram estudar o grupo mediúnico do Chico. E aí mudaram o nome até o sexo para poder, entendeu? A história para poder. Outros falaram que é a Ivone, né? Mas os dois encaixariam aqui, né? Que tem a questão do mandato mediúnico e tal, que o mentor que aparece aqui é o Emmanuel, né? Não sei se vocês já notaram que o Emmanuel não aparece em obra nenhuma do André Luiz. Nunca. Nem é citado. É como se o André Luiz não conhecesse o Emmanuel, né? Mas o Emmanuel está em todas, ele faz os prefácios e tal, mas ele mesmo como personagem, você não vê o Emmanuel batendo um papo com um Clarencio lá, não vê, né? Ele não aparece. Talvez porque o Emmanuel está lá sob pseudônimo e a gente não sabe, né? Que eu acho que é mais... Mas assim, por que a gente está falando disso? Né? O que acontece com a Celina? Né? A Celina já pelo conteúdo da vida dela, e pela evolução moral que ela tinha, ela se torna ali a médium mais preparada. E como ela é a médium mais preparada, por que ela está ali? Porque ela serve de referência para os outros médiums. Né? Você vai ver que todos os médiums têm potencial, né? E o André Luiz sempre fala isso, né? Tem muito potencial, né? Tem grandes possibilidades, né? Você vê que a avaliação da espiritualidade sobre nós, agora trazendo para a gente aqui, é sempre positiva. Porque o que os espíritos de luz fazem é o quê? Valorizar o que nós temos de bom. Né? Então, assim, tudo que a gente não dá conta, vocês veem que eles trabalham aqui como uma coisa transitória. Ainda, ou seja, vai conseguir, né? Então, assim, olha só. Então, a própria forma da espiritualidade conversar é interessante, se a gente for analisar o conteúdo aqui do livro. E aí, o que vai acontecer? Nós temos aqui, né? Olha os tipos de médium aqui, ó. Primeiro, que é a Eugênia, né? A Eugênia, se a gente for analisar aqui, ó, ela é uma médium de sustentação. Ela tem intuição. Né? Ela é uma médium intuitiva.
né? Já o Anélio, ele tem o quê? Clarividência e clariaudiência. O que isso quer dizer? Ele enxerga e vê os espíritos como se eles estivessem aqui do lado, né? E ele psicografa. Olha a mediunidade dele, né? E também tem aqui o Castro, que é o quê? Que ele é sonambúlico. Sonambúlico aqui, tá? Ele tá no conteúdo que ele é o médio de desdobramento. Ele sai do corpo e vai nos lugares e vê, tá? Isso que eles dão o nome de sonambúlico aqui. Apesar que sonambúlico tem mais outras implicações aqui, mas eles simplificam aqui até para facilitar para a gente estudar, né? E a Celina? A Celina tem um monte de mediunidade. Por que ela tem um monte de mediunidade? Porque ela é preferida? Não, porque ela se comprometeu mais. Então, no trabalho espiritual, né, o dom ou a percepção mediúnica, ela vai ser desenvolvida ou vai aflorar de acordo com o nível de comprometimento que eu tiver na seara. E quando fala nível de comprometimento, não é assiduidade na casa espírita, igual alguns bobão acham, não, ir todo dia na casa espírita, não. Não é fazer todas as tarefas da casa espírita, não. O nível de comprometimento que a Celina tem foi com o quê? Com o padrão de intimidade moral dela. O comprometimento dela é ser uma pessoa melhor. Né? E aí isso abriu para ela o quê? Uma série de portas de contato com a espiritualidade, depois nós vamos estudar ela em particular, né? E ao mesmo tempo as dificuldades pelas quais ela passou foram meio que um muro que protegeu ela de um monte de coisa. Então ela nunca tinha que escolher entre ir passear ou ir para a reunião mediúnica, porque ela não tinha alternativa de passear. Passear dela era ir para a reunião mediúnica. Né? Então eu imagino ela tipo assim, arrumando casa, fazendo comida, lavando roupa, correndo para poder não bater com o tempo da casa espírita lá, para poder ir ainda ouvindo reclamação de filho ainda, porque ela não tinha marido, né? O marido já tinha desencarnado e o marido dela era um penteiro, encheu o saco dela aqui, né? Você vai ver que ele fica aparecendo aqui, ela manda ele pastar, né? Depois nós conversamos, né? E olha que ele estava começando a se equilibrar já, né? Mas você imagina se ele tivesse encarnado, né? Por quê? Aí isso tem uma série de fatores que vão facilitar aí o processo mediúnico dela. Então hoje, muitas coisas que pra gente é ruim, né? Na verdade são boas. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender o mecanismo da relação da espiritualidade com a gente. Porque a gente quer o quê? Satisfação. Os espíritos de luz não querem satisfação. Os espíritos de luz querem que a gente cresça. Né? Então você vê a conversa dos espíritos de luz no plano espiritual falando de você, você vai horrorizar. Porque eles vão virar assim, não, Marcelo, aqui se ele passar mais 2 encarnações lascado desse jeito, que tá ótimo. Imagina, fala assim, são uns traidores. 2 encarnações, eu já tô aqui, por que você resolve semana que vem meu problema? Né? Porque a gente quer a resolução dos nossos problemas agora, porque a nossa visão ela é estreita. Né? Então por isso que muitas vezes a espiritualidade não fala algumas coisas pra gente, porque nós não temos preparo para entender. Né? Nós estamos preparados para entender que aquele processo lá, que aquela dor que a gente carrega, né? A melhor coisa do mundo é a gente ter ela para umas 2 ou 3 encarnações que vai ensinar a gente a crescer. Nós queremos ouvir isso da espiritualidade? Não. Nós não estamos prontos para ouvir isso, não. Né? Nós estamos prontos para ouvir para a espiritualidade que a metade dos nossos problemas é porque eu sou egoísta, porque eu sou preguiçoso, porque eu sou vaidoso. Né? Nós estamos prontos para ouvir pela espiritualidade, né? Que o meu melhor desejo é ficar rico e comprar um monte de cesta básica para Francisco de Assis construir aqui. Né? Eu ia ficar pobre, mais ou menos. Né? Mas, beleza, eu podia até fazer muita coisa, mas o que eu preciso aprender nessa encarnação é que é baixar a bola e ser humilde, eu ia perder. Entendeu? Por mais que isso racionalmente a gente fale, no fundo a gente quer a facilidade. Não, mas é mais fácil assim. Né? A gente aprende a ser humilde na próxima, né? Já aprendi demais, acho que já tá bom. Né? Então, assim, são coisas que a gente vai aprender a lidar nesse trato com a espiritualidade. Né? Aqui, ó, vamos ver aqui mais alguma coisa aqui. Tá. O André Luiz, né? Ele tenta, quando ele vê a irmã Celina, o André Luiz, curiosão do jeito que ele é, né? O André Luiz ele pede para poder ver a ficha espiritual dela, ele quer usar o psicoscópio nela, né? Ele quer pesquisar ela, tipo, o que isso é? Né? Novo ratinho de laboratório, deixa eu ver como é que funciona essa dona aqui, né? E aí os espíritos dão meio que uma cortada nele, falam assim, não precisa disso não, né? Até porque o que acontece? Quando o espírito começa a crescer, né? Como é o caso dela, ele para de ser objeto de estudo.
né? Ele vai granjeando mais o quê? Mais cuidado da espiritualidade. Né? Então, até para poder entrar nas questões espirituais dela, tem que ter autorização. Normalmente do mentor do guia espiritual. Por isso o André Luiz não traz esse tipo de coisa aqui, vocês vão perceber. Né? E aí eles falam assim, só de você observar o que está aí na energia dela, você já vai perceber muita coisa dela. Né? Basicamente é isso que eles falam, não precisa entrar demais na história dela. Né? Porque o André Luiz estava ali movido para ela curiosidade. Quem que ela foi? O que ela fez? Né? O que nós vamos fazer? Que nós descobrimos o passado dela aqui, quer entender essa história aqui, né? Porque cientista, né? Ele quer desmiuçar o negócio, né? Abrir a caixinha e pôr as peças do lado de fora e ver como é que funciona, né? Então aqui eles não vão trabalhar isso. Né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Né? Ficha psicoscópica. A ficha psicoscópica, gente, basicamente é saber o nível evolutivo da pessoa. Tá? No plano espiritual tem até relatos, né? Que tem um dos livros do André Luiz que ele vai numa determinada região das esferas superiores, faz uma visita, e ele chega lá e o espírito tinha um espírito lá que recebia eles lá nessa esfera, não sei como é que é, na colônia lá que eles iam, né? E aí o espírito falou assim, ó, para entrar aqui você tem que passar, nós temos aqui um detector de nível evolutivo, se você tiver tal nível você entra, se não tiver você fica, né? Aí passa um companheiro que está lá com ele e fala assim, esse aqui tá no limite, mas ele pode ir. Aí vem o André Luiz. Aí o André Luiz fala assim, o seu nível evolutivo não permite que você tá aqui não. Aí vem o espírito que tá com o André Luiz, na hora que o espírito chega, fala assim, você nem precisa passar na máquina, você vai onde você quiser. Entendeu? O cara percebeu que o nível evolutivo dele era muito acima, né? E até para evitar que aparecesse lá, tipo assim, né? De 1 a 100 eu tô com 99, né? O espírito lá, né? Então assim, né? Então eles falam, não, você pode entrar onde você quiser. E aí o nível do espírito era tão grande que ele foi e ainda levou o André Luiz. Fala assim, não, comigo ele pode entrar. Eu falei, não, você levando ele pode ir onde você quiser, até onde você, né? Porque ele tinha um nível evolutivo para poder falar, né? E o que acontece? Lá no umbral também tem, né? Eu não sei se vocês já leram o livro Libertação. Lá no livro Libertação eles têm os equipamentos também dos espíritos trevosos lá para ver o nível das pessoas, né? Pra quê? Para saber o que a pessoa fez de errado e o que é tipo de assassino, bandido, criminoso. E aí, o que eu faço assim? Uai, eu separo você lá na cidade estranha lá para ver de qual juiz lá que você vai ser julgado, quem que vai ser, você vai ser escravo de quem que vai mandar não ser, quem que vai te condenar, quem que vai fazer barganha com então, você. Os próprios espíritos de lá fizeram Faz. Esse é outro, lá nas zonas inferiores, eles têm equipamento lá. Quando o André Luiz, o Gubi, o outro, eu acho que é o Hilário, não sei, o Eloy, entram, a máquina não funciona. Dá assim, espíritos neutros. Eles não conseguem valorar o nível evolutivo deles, porque é só para espírito de nível criminoso para baixo. Qual a necessidade dessa máquina se hoje tem médios que olham para as pessoas e veem coisas? Ah, mas o médio vê coisa, mas é muito superficial. Uma coisa é você olhar assim e falar assim, eu sinto uma coisa boa no você. Não, se você lê, a máquina não, a máquina... Depende, mas esse ler é muito subjetivo, porque o que acontece? Está muito ligado ao médium. Por exemplo, imagina, eu sou um médium, né? E o que vai ser a minha leitura de bom e de ruim? É aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Tá ligado a preconceito. Tá ligado a preconceito. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente sensual, né, no sentido da sensualidade, voltado para as questões sexuais, e eu encontro uma pessoa que tem a mesma vibração, eu vou considerar aquela pessoa com uma vibração muito boa. Se eu encontro uma pessoa que é, vamos dizer assim, um anjo encarnado, que a energia sexual dele está toda canalizada para outras coisas, e eu sou um perceptivo, nossa, que energia ruim. Pessoa vazia, esquisita. Por que ela é esquisita? Porque a energia dela não bate com a minha. Né? Por que lá os espíritos, lá o André Luiz não foi visto como neutro? Porque a energia de nenhum deles batia com os espíritos trevosos. Então, assim, para você poder avaliar com equilíbrio, ou você está muito superior a tudo, aí você consegue. Né? Normalmente o encarnado ele vai valorizar de acordo com ele. Então imagina, eu sou uma pessoa muito puritana, muito cheia de preconceito, né? E eu vejo uma pessoa que é mais oba-oba, mas é um espírito de luz. Eu vou considerar ele um espírito desequilibrado, porque ele não é igual a mim. Né? Por isso que esse tipo de avaliação de médium que vê as coisas é uma coisa que a gente tem que ter muito, muito, muito receio. Você tem que saber, tá, que tipo de pessoa que é aquela. Né? E a gente, enquanto encarnado, nós não somos espíritos perfeitos. Então, às vezes, aquilo que para mim, igual voltando de novo, aquilo que para mim é muito bom, às vezes é uma coisa negativa. Né? Então, a gente tem que tomar, por exemplo, às vezes eu sinto, às vezes, o que acontece? Um espírito inferior, quando ele entra na casa espírita, a energia aqui para eles é ruim.
ele vai se sentir mal aqui dentro. Você lembra o André Luiz no nosso lar? No livro lá, no início. O André Luiz está lá nas camas de retificação. Quando eles levam ele para a superfície, né, que é no subsolo, para a prece lá que tem, né, o espírito fala com ele, você pode sentir mal. O André Luiz sente falta de ar lá. Ele sente mal. Por quê? Porque ele não está acostumado com a vibração boa daquele ambiente. Ele está acostumado com a vibração do umbral lá, né, da lama onde ele estava lá. Né? Então, se ele fosse analisar do ponto de vista dele, aquele lugar é ruim. Por isso que muitos espíritos não conseguem, não gostam, seja, né, de ficar nas regiões da espiritualidade, porque aquele ambiente para eles não é o que eles são. Né? Nos livros da Patrícia mesmo, tem relato de espírito que chega, tem um relato do espírito lá que pediu para ir embora da colônia, voltar para o umbral. Na colônia não tem nada que ele gosta. Ele gosta de beber, ele gosta de sexo, ele gosta de... Lá não tem isso, não pode. Então ele ficava doido lá, querendo arrumar uma namorada lá para ter uma relação sexual lá. Os espíritos ficavam, não, aqui não existe isso, meu irmão. O amor aqui está em outras bases, né? Em outros níveis. Aquilo para ele não é o que alimentava ele, que lugar chato, vou cascar fora daqui. Ó. Bota um monte de alcoólatra dentro da igreja, dentro de um templo budista, lá para eles meditar lá. Quanto tempo eles aguentam ficar lá dentro? Aquilo para eles vai ser um porre, né? Muito bonito de olhar, mas cadê o boteco? Entendeu? Alegria pro cara, né? É igual o pessoal fazia viagem pelo Leopoldo, gente. Quando eu fui lá ver o Chico, quando eu conversei com o Chico lá, né? Eu não esqueço disso, os espíritas no carro, né? Você passava lá na porta da casa do Chico, ficava 5 minutos, passava lá no centro, e aí ele saiu e levava o cara pro lugar lá que vendia cachaça. Os caras ficavam a tarde inteira tomando cachaça na viagem para ir ver o Chico. Entendeu? E aí quando chegava a hora de ver a reunião às vezes durava 3, 4 horas, o pessoal estava morrendo de vontade de ir embora, porque não estava dando conta. Muita gente, eu lembro isso quando eu fui lá, pessoas que chegaram entusiasmadíssimas, aí você, cadê o fulano? Ah, tá lá, eles foram lá pro bar, lá beber, lá enquanto não acaba aqui, porque não aguenta o ambiente no qual eles estão. E isso diz muito do processo mediúnico pra gente. Né? Então, por exemplo, muitas vezes os espíritos não saem de determinado lugar porque eles gostam daquele lugar. Por que o obsessor fica comigo? Porque eu estou dando alguma coisa que o alimenta. Seja um obsessor, estou alimentando o desejo de vingança dele, seja eu estou alimentando algum tipo de vício. Então o obsessor não é só meu inimigo. Às vezes é alguém que gosta de tudo que eu gosto, por isso que é difícil separar. Né? Aí o espírito fala assim, o fulano está me chamando. Né? Fulano está me pedindo, olha, entendeu essa nuance aí? Então esse tipo de avaliação, né, voltando aqui, né, para a gente terminar aqui, esse tipo de avaliação só é muito bem feita no plano espiritual, por um espírito superior. A gente aqui encarnado, nós somos extremamente sujeitos a erro. Claro que a gente percebe algumas coisas, a gente percebe energia, mas nós temos que saber filtrar. Né? Então, se eu sou uma pessoa desequilibrada, a energia, por exemplo, eu sou um desequilibrado, eu estou aqui, né? Mas na verdade aqui eu sou um cara totalmente tenebroso. Aí vem um espírito de luz acompanhando a Renata. Eu vou falar que esse espírito é ruim. Porque o espírito não. Né? Ou ele vai me dar uma cutucada, fala assim, muda de vida, Marcelo. Eu falo, não, cara, tem um espírito chato aí, mandando, né? Antiquado, aí, um velho aí do seu lado aí, cheio de. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Posso dar 2 exemplos? Pode. Eu fui com a minha sogra, às vezes, né, ia na igreja católica. E às vezes eu passava esse mal aí de falta de ar, e aí chegava, ia pra fora, melhorava um pouco. Então a minha vibração estava muito baixa. Não sei, qual que é a vibração da igreja? Não sei, entende que é boa, né? Todo mundo em oração. Depende, né? Lê o livro Libertação para você ver como é que é a vibração na missa. Né? O André Luiz vai lá, ele chega, né? E aí ele vai ver a mente das pessoas, cada um, ninguém pensando naquilo que está acontecendo ali. Todo mundo ali porque é compromisso social, um olhando para a roupa do outro, entendeu? Então a vibração do ambiente às vezes é negativa. Né? E aí ele vai lá, tem uma hora lá que o padre está lá consagrando a hóstia, lá, a hóstia toda iluminada lá pelos espíritos de luz, né? E o padre lá jogando energia negra em cima da hóstia. Por quê? Porque ele estava doido para acabar aquilo para uma festa. A mente dele estava pensando nisso. Então, enquanto ele pensava nisso, aquilo que ele era de verdade, ele estava lá fazendo um teatrinho, e ele mesmo impedia o que estava acontecendo ali. Então, o que acontece? Não é porque um lugar é consagrado à religião que a energia daquele lugar é boa. Eu não aguento ficar. O que, entendeu? Claro, por exemplo, tem lugares, né? Aí o André Luiz fala assim, mas nossa, né? Quando que a energia aqui fica boa? O Espírito fala para ele assim, normalmente nos cultos que são feitos de madrugada, de manhãzinha,
são os cultos que vêm as pessoas mais fervorosas e que acreditam de verdade, aí nós temos grandes benefícios espirituais. Eu lembro, quando eu era criança, minha avó ia numa missa que era 6 horas da manhã. Entendeu? E aí você chegava lá, só tinha umas velhinhas, assim, a igreja gigante, né? Aí eu lembro que ela me levava. Então, assim, tinha lá umas 50 velhinhas lá na missa, lá, e uns senhores lá. Aquele momento ali, o negócio estava fluindo, porque quem estava ali realmente estava imbuído da fé. Né? Mas aí quando você vai numa coisa lá que tem 200 pessoas, das quais 150 estão ali só porque é um compromisso social. Porque se ela não for na missa, a vizinha dela, a tia, a mãe vai falar que você não vai na missa, né? Que o cara que é político, que é voto, vai lá para mostrar que ele é um bom marido, né? E depois bom religioso, depois ele vai lá para, né, pro prostíbulo lá, né, escondido, né? Então assim, isso cria um ambiente. O que faz o ambiente não é o ambiente que o Francis de Assis, a energia que está aqui é a nossa energia. Não é pelo fato de a gente estar na casa espírita. Se todos nós aqui fomos espíritos desequilibrados, o ambiente aqui vai ser desequilibrado. Mesmo aqui tendo o nome de casa de caridade. Pode ser uma igreja evangélica, pode ser uma igreja católica. Então, assim, às vezes você vai em determinado ambiente, aquela energia ali não é agradável mesmo, não. Eu acho que se tratando de uma igreja católica, muitas das vezes a questão da culpa também pode fazer com que o próprio ambiente fique estranho. Se a energia de culpa é péssima. Depende do celebrante. Depende da pessoa que está liderando o processo, né? Às vezes o padre é um padre equilibrado, cheio de amor. Eu adorava Você ir na igreja de manhã com a minha avó, Você já percebeu que o padre chama ou afasta as pessoas da igreja? Né? Já percebeu que tem padre que é mais alegre, mas assim, enche de jovem? E aí os velhos, as pessoas mais tradicionalistas, o pessoal mais da aparência que eu tô aqui, some tudo, porque não suporta a vibração do cara. Aí vem uma pessoa mais tradicionalista, mais rígida, aí enche de novo de gente que... Sintonia, gente. Sintonia. Não tô falando que é bom ou ruim, mas é sintonia. Né? Se eu for pra igreja, se eu vier aqui no Francis de Assis e falar assim, a partir de agora tem o funk de Jesus aqui. Começar a botar uns MC qualquer coisa que eu nem sei o nome. Né? Vai encher de cara da quebrada aqui dentro aqui, ó. Vai vir tudo aqui, ó, né? Aí no dia que for começar a fazer diferente, vai embora. As palestras também eu escolho assim. Mas gente. Não, gente, isso é muito. Mas é verdade. Eu falo isso, o pessoal do movimento pede pra morrer. Faz tem exposição que é muito ruim. Mas nós temos que entender que o que importa é o conteúdo. Conteúdo é muito bom, mas se você falar conteúdo sem amor e sem acreditar naquilo que você está falando, não resolve, não. Uma pessoa já me falou assim, aqui é de improviso. Eu falei assim, então tá. Depende, se for um improviso bom. Mas não é no caso, porque ele me perguntou o que a Comecon ia fazer durante as semanas, qual que ia ser o tema. Aí eu falei assim, você quer a bibliografia? Eu tenho algumas dicas dos livros para poder passar. Aí, não, aqui é de improviso. Não, de improviso. Depende, se você domina o tema, você pode improvisar. Por exemplo, você vem falar de um assunto, você domina aquele assunto, aí você improvisa em cima do que você sabe. Mas se improvisar em cima de um tema que você não conhece, fala assim, agora, Marcelo, você vai vir aqui falar de engenharia mecânica. Tá, eu vou improvisar. Vou improvisar, vou inventar qualquer coisa da minha cabeça aqui. É igual o Divaldo lá, se vira. Né? Não é assim, né, gente? Então, se você domina o tema, é outra coisa. Então, mas é isso aí. Né? Nós estamos falando, tudo isso tem a ver com sintonia, né? O interessante que coisa que eu estou percebendo aqui no nosso estudo, que nós estamos falando muito de sintonia, de afinidade, de pensamento que atrai pensamento. Nós estamos pegando mesmo, que é a base aqui do que o Espírito fala pro André Luiz, né? E é interessante essa questão que a gente falou também da facilidade aqui, que também entrou aqui no capítulo aqui, né? O caso da Celina aqui, né? E vocês vão ver que os médios que mais têm dificuldade são os que têm mais facilidade. Em geral, né? Explica isso de novo. Os médios que têm mais dificuldade no trabalho mediúnico, que mais duvida, que não dá conta, que tem medo, são os que têm mais facilidades na vida em si. A dona Celina, que é a que tem mais dificuldade, é a que mais produz no trabalho, né? Ou seja, é tipo uma balança. Quer dizer, aí vai falar, que vocês são tudo masoquistas. Não sou masoquista, não gosto de sofrer, não tem nem ninguém gosta de sofrer. Você vai ler lá, né? Quem fala que cristão gosta de sofrer, né? Isso aí foi um transe coletivo que teve lá no século II da era cristã, que os cristãos queriam tudo morrer, achavam que tudo paraíso.
né? Até tem uns livros espírita que fala isso, né? Principalmente os livros do Rochester. O Rochester também entrou nessa bobagem, né? Que era maravilhoso, né? Que o fulano de tal ia lá e se entregou para morrer no circo. Não, eu sou cristão, me mata aqui. Isso é fuga, né? Lá no livro é tratado como se fosse uma coisa maravilhosa, né? Não, gente, suicídio, tá? Você vê lá que os cristãos tudo corriam de morrer. O Paulo fugiu da morte quando ele deu. Chamou os amigos dele, apelou para Roma, né? Falou, não, vocês não me matam, não. Né? Pediu para um amigo dele que era poderoso lá, ó, soltar ele, foi lá. Né? Então, só morria no último momento. Eles não queriam morrer, não. Ninguém ali, vou morrer aqui, né? Acabar minha encarnação aqui, voltar para encontrar com Jesus, né? Pode ser um olhar enganoso também de quem está contando É porque... Quem está no circo já viu que não pode sair mais. Então, eu vou apelar para o Cristo que... Não, tu... Mas ali é acidental, por exemplo. Tem livro que mostra que foi acidental. Tipo, não foi porque eles pediram. Exatamente. Uma coisa é a Lívia morrer lá queimada. Era muito comum. No século II da era cristã. A maioria dos cristãos eram desiludidos da vida e eles tinham uma visão errada que morrer era encontrar com Jesus. Ou seja, eles pegaram o ensinamento que é correto e torceram porque eles queriam fugir de uma vida que não os agradava. Então a moça não queria casar com o cara, ela ia lá pro Tigelim, não, ia lá pro Tigelim, não tinha conversa, e falava pros soldados, eu sou cristã. Aí ela morria. Na verdade, não é porque ela queria acreditar em Jesus, é porque ela queria fugir do casamento. E achava que fazendo isso ela ia pro céu direto. Gente, quem já leu o livro Ave Cristo? Eu li há muito tempo atrás. Gente, o início do livro Ave Cristo. O filho lá do Quinto Varro, o que ele estava fazendo lá nas regiões lá? Ele estava lá estimulando os cristãos revoltados. Que eram os cristãos que estavam morrendo e não estavam encontrando com Jesus. Que na verdade eram os cristãos suicidas. Que o cara, tipo assim, eu tô desanimado da vida, vou morrer. Minha namorada brigou comigo, vou morrer. Tô pobre, vou morrer. Ele transforma isso em revolta. Entendeu? Aí morria, desencarnava por motivo egoísta, porque ele não estava lá dando a vida dele pelo Cristo, não. Ele estava lá querendo, né, fugir da vida e achando que Jesus, né, que Jesus era bom. Não, você é herói, né? Então, assim, e aí chegava no plano espiritual, se via numa região de sofrimento, né? Não via nada de Jesus nem de espiritualidade, pessoal, porque nunca viveu aquilo. Ou seja, ele morreu ali por egoísmo puro. E aí virava perseguidor dos próprios cristãos. O filho do Quinto Varro. Está lá no livro. Isso foi um fenômeno que aconteceu há muito tempo. Tem muito, que é o quê? É o famoso... É a síndrome do monge. Que tomou conta do cristianismo no início. Lá que os caras iam morar nas montanhas lá. Os caras iam morar lá isolado do mundo. Nossa, eu vou viver a virtude aqui. Morar lá na caverna lá, né? E aí não tinha contato com ninguém. Achava que era santo. Por quê? Porque eu vivo na caverna aqui. Eu falei, peraí, mas... Esse cara desencarnado ficava lá na caverna mesmo, assombrando lá, uns 200 anos lá. Aí não tem contato com ninguém. Não vira nada. Você não fez nada de útil. Entendeu? Tá, vamos terminar, né, gente? Nós vamos terminar isso tudo. Mas isso é uma coisa pra gente pensar, porque assim, muita gente, a pretexto de desenvolver o espiritual, acha que tem que isolar do mundo. Começa a ficar julgando todo mundo. Eu estou acima. Eu já passei desse momento. Né? Já passei desse momento. Falou da média, né? Que o perigo é a vaidade. Vaidade. Ou o desânimo. Exatamente. Que tira a gente da sintonia. Né? Então, assim, a gente vai desenvolver nossa mediunidade no contato com o dia a dia, nas provas mesmo. É pisando na jaca um dia assim, outro também, fazendo bobagem. Né? Porque aí, se a gente faz bobagem, a gente também está acertando. A gente tá sabendo que aquilo, pelo menos, já não dá pra fazer, que vai dar errado. Tem uns amigos meus ricos aí que uma vez falaram comigo, nós vamos comprar um terreno no interior, montar uma comunidade. Né? É até tentador, né? Onde todo mundo, né? Todo mundo vivendo em paz ali, da plantação, da colheita. Pensando todo mundo igual. Todo mundo. Né? Ilusão. E aí, né? Eu fiquei pensando aqui, falando, nossa, bom demais. Aí eu lembro que eu tava num ânimo com aquilo, o Lucas falou, você é maluco? Você tá doido? Você fugir de... Aqui, ó, Jesus tá ali, ó. Aí ele me deu um livro da... Aí não me deu. Caiu na minha mão a biografia da Madre Teresa. Né? Que a Madre Teresa foi lá para a Índia passear, né? Aí ela viu lá os mendigos lá, né? E aí ela viu Jesus andando no meio deles. Aí falou, Jesus tá aqui, eu tenho que ficar aqui, né? E ficou lá o resto da vida dela, né? Então Jesus tá lá na montanha, na comunidade, não. Por enquanto, não, né? Jesus tá aqui, ó, né?
Então, assim, a gente tem essas coisas de querer fugir, né? Ficar só com os iguais a gente. Gente, a gente vai ficar com os iguais quando a gente desencarnar, preocupa não. Quando eu chegar lá naquele umbral lá, cheio de nerd lá, né? Cada um com um sabre de luz na mão lá, fala, é aqui que é o meu mundo. Né? Vem cá que nós vamos enfrentar essa batalha aqui. Né? Não, gente, né? Imagina todo mundo lá, cheio de loja fit, assim, pra te enfrentar, né? A região do umbral, onde todo, né? Tem lá o Darth Vader lá, nossa senhora, batalhas épicas. Imagina, me oferece isso, me oferece pra ir pro nosso lar, eu vou ficar em dúvida, né? Aí vai ver, né? Brincando, né, gente? Mas que eu ficaria, deixa eu só dar uma olhada nisso aqui, né? Deixa eu só ver como é que funciona isso aí. Eu já falei pro Lucas, gente, quando eu desencarnar, se existir ainda, sabe? Eu vou vir aqui ver os filmes no cinema. Eu fico um espíritazinho, tipo os Gasparzinho ali no cantinho. Tem espírito que vai no cinema. Você vai no cinema, você vê um monte de espírito assistindo os filmes. Alguns não muito agradáveis, que estão lá mais pra perseguir as pessoas. Mas tem uns espíritos até gente boa. Eu já conversei com alguns. O cara fala assim, não, eu saí aqui eu trabalho na casa espírita aqui. Aí eu vim ver o filme e falei, você gosta? Eu gosto muito, que bom. Né? É tão bom saber disso. Então eu não vou pro brau por causa disso. Nossa senhora. Não, eu tenho uma lista de espíritos que eu quero conhecer. Eu já falei pro Lucas, eu quero conhecer o Tolkien, eu quero conversar com ele, fazer negócio de elfos anões aí. Né? Vamos conversar aqui sobre os recônditos mais profundos do Senhor dos Anéis aqui, das obras do Tolkien. Não, ele vai ter que me dar uma ordem. Se ele não estiver reencarnado, eu vou atrás dele no sono. Vou ser um menino, eu quero que você me explique aqui, ó. Tem uns mistérios lá, quem que é o Tom Bombadil, os negócios aqui, as dúvidas dos nerds lá, do Senhor dos Anéis lá. Eu vou querer que ele me responda esses negócios aí. Minha filha, eu já tenho muita coisa pra fazer no meu tempo livre no plano espiritual. Né? Eu espero ter tempo livre, né? Eu já tô planejando, ó, pra você ver. Né? Brincando, né, gente? Mas querer conhecer esses autores de fantasia, tudo aí que eu gosto aí, pode ter certeza. Né? A vida é eterna, tem você tem. Então, eu vou achar os caras. Né? Já falei isso pro Lucas. Né? Então vamos lá, gente, fazendo essa prece aqui. Senhor Jesus, amigo e mestre, te agradecemos neste momento pela oportunidade que nos une, pelo entendimento, pelo conhecimento espiritual, pela amizade com qual os amigos de luz nos guiam e orientam. A mediunidade, acima de tudo, é esperança, é consolo e alegria. Que possamos nos elevar dos padrões pré-estabelecidos, abrindo os nossos corações e mentes à influência do bem. Ajuda-nos, Senhor, na caminhada constante e permite que possamos estar ao teu lado, hoje e em cada momento. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal. A gente vai brincando no final aqui, mas a mediunidade é isso. Todos, né? Quem quiser ir no banheiro aí, nós temos 2 minutinhos. Tchauzinho, gente. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.